João Fonseca estará na chave principal do ATP 500 de Halle, jogado na Alemanha e na grama. João recebeu um convite, um wildcard da organização, assim como em 2024, e é um convite muito importante, pois o João não precisa mais disputar quali ou mesmo esperar desistências. Ele estava inscrito como alternate, né? Ou seja, esperando algumas desistências, mas o torneio oficializou o convite para o João, que agora entra direto na chave principal de um ATP 500, que é um dos torneios de maior importância aí nível ATP, e esse convite do João, assim como a gente tinha feito um vídeo sobre o convite de um Masters 1000 que o João havia recebido, que era algo histórico, somente o Guga Kirten havia recebido. Vou até deixar um cardzinho aqui para quem quiser assistir esse vídeo, foi um vídeo muito assistido no canal. A gente novamente agora traz a história sobre o ATP Halle e a gente foi verificar que nenhum outro sul-americano havia recebido esse tipo de convite. Então o João continua arrastando multidões, continua hypado, continua sendo uma atração para todos os torneios e estará na chave principal de Halle. A gente vai explicar como funciona essa questão do wildcard. Vamos explicar historicamente como que foi em relação a Halle, né, a esse torneio, que tem o seu rei chamado Roger Federer, nada mais nada menos do que 10 títulos na grama da Alemanha em Halle. Então a gente vai acompanhar aqui e já aproveitar e fazer um esquenta para o torneio que inicia aí dia 16 de junho. Então já vamos esquentar os motores aqui, vamos fazer também a análise completa desse torneio. Então, muita novidade e muita informação nesse vídeo. Olha o botãozinho de inscreva-se aí. Inscreva-se aí no canal que vale a pena demais. A gente sempre produz bastante conteúdo para vocês. Então tá aí no Instagram a foto do João Fonseca. Welcome João Fonseca. A oficialização do convite da organização para o João. E temos 2 já wildcards confirmados para esse torneio. A gente vai mostrar tudo para vocês. Mas antes de falar sobre esse wildcard, eu acho que é importante a gente explicar mais ou menos como é que funciona, né, a questão de como é que foi no passado, né, nos outros anos. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Deixa eu tirar a fotinho do João aqui. Então vamos lá, ó. Em 2024, o João havia recebido o wildcard, ele estreou em Halle, perdendo para o James Duckworth, o australiano, né? Jogo de grama, é sempre um jogo que muitos tenistas que não vão bem a temporada inteira, eles focam nessa temporada de grama, e ele foi convidado ao lado de 2 alemães. E a gente vai ver que isso é uma coisa muito comum. Normalmente a organização de Halle, eles convidam 2 tenistas da casa e uma estrela. E o João acaba sendo a estrela da vez. E a gente vai exemplificar com outros anos para vocês entenderem, para não parecer que estamos forçando a barra aqui, mas é uma verdade. Então, em 2024, ele foi convidado ao lado do Kopfer e do Squire, 2 alemães. Em 2023, quem foi a estrela da vez no convite foi o Dominic Thiem, que foi convidado também para o torneio ao lado do Oscar Ott e o Yannick Hanfmann, outros 2 alemães também. Em 2022, Nick Kyrgios recebeu um convite e jogou o torneio ao lado de Struff e Squire, mais uma vez, recebendo mais um convite. 2021, mais um francês aí. Aliás, o primeiro francês da lista aí, Gael Monfils, que muita gente acompanhou aí em Roland Garros, ao lado do Philipp Kohlschreiber. Quem é das antigas aí conhece o Kohlschreiber, que foi um bom jogador alemão, e o Daniel Altmaier, outro alemão. Repara, sempre 2 alemães e um estrangeiro. 2019, não tivemos o torneio em 2020 em virtude da pandemia. Tsonga, o francês, ao lado do Gojovic, não sei falar muito bem, e o Molleker, 2 alemães também. Então, ao longo da história, esse torneio é um torneio desde 1993, é um torneio bem antigo, bem tradicional, né? Como eu disse, o Federer é o maior vencedor, então isso já mostra a classe, né, do torneio. Sempre são 3 wildcards, em alguns anos foi menos, foi 1 ou 2, mas a maioria dos anos sempre 3 convites, e sempre no mínimo 2 alemães. Raramente você tem menos de 2 alemães nesse convite. Então, para vocês verem a importância para o João Fonseca. E esse ano já temos aí o João, além dele, o Struff, o alemão, que é monstro na grama, já é veterano, mas na grama é a melhor superfície dele. O Struff, que é um cara bem completo, ele também sabe jogar saibro, mas na grama é o forte dele. E teremos aí mais um convite, né? Tem 5 campos aí, mas é mais um convite disponível aí. Vamos ver quem que... Provavelmente vai ser um alemão aí, quem que a organização vai chamar. E quando a gente olha todos os países, né, o ranking por país que receberam mais wildcard, você vê que a Alemanha já recebeu 69 convites desde 1993.
E o Brasil, com o João Fonseca, 2. Então tem os Estados Unidos com 6 convites, a Jamaica com 6 convites, a França com 4, Brasil e Espanha com 2, e ali Áustria, Austrália, Rússia e Romênia. Aí vocês devem estar se perguntando, o que a Jamaica está fazendo lá no meio, que é um país que não tem muita tradição no tênis, né? Por que ela recebeu 6 convites? E aqui está o Dustin Brown, ele recebeu 6 wildcards nesse torneio. O Brown, que teve o melhor ranking da carreira 64, ali em 2016, em 10 de outubro de 2016. E vocês devem estar se perguntando, por que que esse cidadão recebeu 6 convites wildcard? Ou seja, ele jogou 6 vezes o torneio, 6 anos o torneio sendo convidado. Porque o Dustin Brown nasceu na Alemanha. Então ele tem dupla cidadania, né? Alemão e Alemanha e Jamaica, então por isso que ele recebeu. Então, assim, mais um motivo pra gente entender que os convites, aliás, como a maioria dos torneios, né, eles prestigiam os tenistas da casa, né, obviamente, que nasceram no país. Mas não só isso, tem vários torneios que convidam muitos estrangeiros, né? Não é o caso de Halle, por isso esse convite do João é algo realmente muito importante e diferente do habitual. E como que um tenista recebe um wildcard, né? A gente tem 5 opções. A primeira opção, jogadores locais, é bem o caso de Halle aí. Segunda opção, jovens promessas. Eu diria que o João Fonseca, em 2024, ele entraria no item 2. Já em 2025, no item 3, jogadores midiáticos. O João, né, deu pra ver em Roland Garros, é um jogador que atrai muita atenção dos fãs aí do tênis. Número 4, ex-campeões de jogadores retornando, por exemplo, Dominic Thiem, que estava de lesão, o Tsonga, Monfils, o Kyrgios. Então são jogadores assim que, além de imediatos, são jogadores que já conquistaram vários títulos ou retornando de lesão. Então é sempre o grande ponto é o número 1, os jogadores locais, e o número 3 são os itens aí que mais usam. E tem a opção 5 aí que é menos provável, que são jogadores que perderam o prazo de inscrição. Então normalmente funciona dessa forma. Então o João Fonseca aí, que está inscrito inclusive no quali de Eastbourne, ele teve que se inscrever no quali, porque ele tá como alternate também. O alternate, né, como eu expliquei, ele depende de desistência. Então, vamos supor, você se inscreve ali como alternate, aí não tem as desistências. Se você não tá no quali, você não consegue entrar no torneio. Então, o João, assim como ele tinha feito em Halle, que ele tava como alternate e se inscreveu no quali, mas recebeu o convite e entrar na chave principal, Eastbourne, ele está como alternate e se inscreveu no quali também. Posso dar um chute aqui? Eu acho que vai ser convidado para a chave principal. É um feeling meu, que não é nenhuma grande novidade eu dizer isso, mas acredito que o João estará na chave principal. Lembrando que o Wimbledon ele entra direto na chave principal do torneio. O João, que tem como meta terminar em top 40 no final do ano, é uma meta que ele mesmo disse, para que ele entre possivelmente como cabeça de chave no Australian Open, porque são os 32 melhores entram como cabeça de chave. E você tem diversas vantagens, principalmente em questão de chaveamento, né? Em Grand Slam, que o João não vem tendo muita sorte nos últimos torneios, sempre pegando adversários muito difíceis na primeira rodada. O que o João precisa para terminar ali top 40? Cerca de 700 pontos no ranking até o final do ano. Não é lá muita coisa, né? A gente tem aí, ainda tem Grand Slam, tem Masters 1000, tem diversos torneios. Então, hoje, na situação de hoje, o João tá próximo ali, porque ele tá na posição 56. Então, se ele continuar performando mais ou menos como ele tá performando já, deve ser o suficiente para ele terminar a top 40. Certo? Então, vou pedir aí mais uma vez a inscrição. Ficou o botãozinho aí rolando o vídeo. Se você tá com esse botãozinho rolando aí e não se inscreveu, aí é algo pessoal, né? Então, se inscreva, deixa o like, comenta. A gente tá aqui para falar de tênis e para interagir com todos vocês, crescendo aos pouquinhos e produzindo conteúdo para vocês. Então, é isso. Vamos acompanhando aqui diariamente os nossos tenistas brasileiros. E Roland Garros chegando na fase decisiva, a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Então, obrigado a todos, a interação de todos aí. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.